Olá, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um tema, tô feliz com o tema de hoje, porque a gente vai falar sobre culto familiar. Nós estamos em casa esses dias, não estamos podendo congregar, não estamos podendo estar na igreja, cultuando a Deus na igreja. Então, muitas famílias estão aderindo ao culto familiar, que muito me alegra. Tudo tem um propósito, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, e tudo coopera para o bem. Então, estarmos em casa nesse tempo, se for para que as famílias comecem a fazer cultos familiares, está ótimo, né? Que bom que esse costume está sendo desenvolvido nesse tempo, né? Só que junto com isso surgem muitas dúvidas. Então, tem alguns pais, algumas mães me perguntando bastante sobre o culto familiar. Alguns já estão querendo desistir, falando que a criança não presta atenção, que o adolescente está de cara feia. Mas não desista. Nossa família é nosso ministério e vai dar tudo certo. Tem algumas dicas para dar para você que, olha, espera aí, anota direitinho que você vai ver como o teu culto familiar vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Primeira dica que eu tenho para te dar para seu culto familiar funcionar, acontecer direitinho, como tem que ser, né? Como tem que ser, Renata? Tem que ser com alegria, tem que ser bom, um momento agradável, um momento prazeroso, né? Um momento desejado por toda a família, tem que ser um momento de criar vínculos, conexões, uns com os outros e com Deus. Então, para que isso aconteça dessa forma, a primeira coisa é a escolha do horário. Precisa escolher direito o horário. Se você escolhe o horário do teu culto familiar no momento que a tua criança está cansada, por exemplo, no momento que ela acabou de fazer as atividades escolares, então a mente dela está um pouco estressada, está meio cansada nesse momento. Não é um momento adequado. Pouco antes da hora de dormir, ela já está com sono, ela já está cansada, também não é um momento adequado, né? Então, escolher um horário em que a família esteja disposta, que ninguém esteja ansioso pelas atividades a seguir, porque tem uma atividade ali logo depois do horário do culto que ela está ansiosa por fazer. Então precisa ser um horário que as pessoas estejam descansadas, dispostas e sem ansiedade, né? Que não seja na correria, que ninguém esteja com pressa nesse momento. Então escolhe um horário adequado. Outra dica que eu tenho para te dar é assim: não use o culto familiar para dar bronca, né? Nós estamos cultuando quem? Nós estamos cultuando os nossos filhos? Nós estamos cultuando o casamento, cultuando a nossa casa, cultuando a esposa? Não, nós estamos cultuando a Deus. Então não é momento de que qualquer outra pessoa ou situação seja foco. O nosso foco, o centro das atenções, precisa ser o Senhor. Então não é hora de você falar do comportamento inadequado da tua filha, ou dar bronca no teu filho, ou comentar sobre as finanças do lar, né? Porque não é momento disso, é momento de cultuarmos a Deus. Você pode e deve se sentar com seu filho para falar sobre esse tipo de assunto, mas em outro momento. O momento do culto familiar é o momento de Deus ser o centro das atenções. Ele é o foco, tá? Comunique para a tua família. Fale para a tua família: olha, nós vamos fazer o nosso culto familiar em determinado dia, em determinado horário. Eu pretendo, né? Porque é o Espírito Santo que dirige, mas eu pretendo que ele tenha 30 minutos de duração e nós vamos fazer todas as quartas-feiras às 20 horas, por exemplo. Você pode até comunicar o tema, antecipar o tema. Isso é muito bacana porque tira a ansiedade, né? Quando você antecipa o tema, gera uma expectativa na criança, uma expectativa boa. Então, é bacana você comunicar bem para eles, né? Aonde vai ser? Onde nós vamos nos reunir? Qual é o propósito desse culto familiar? Né? Você comunicar para eles antes, explicar. E até assim, eu vou além nessa dica, porque eu vou dizer mais para você. É muito legal você até perguntar para a tua família qual o tema que vocês gostariam que fosse o tema do nosso próximo culto, né? E deixar eles escolherem. Por que não? Porque quando você permite que os teus filhos escolham um tema, eles se sentem envolvidos, né? Eles se sentem participantes desse culto. Então, para eles fica algo muito mais atraente,
porque eu estou fazendo parte, é algo que eu faço parte. Então eu me atraio mais por isso. Então é bacana deixar eles escolherem, e agora eu vou mais além ainda, deixar eles participarem do culto ministrando. Né? Você esporadicamente deixar que um filho ministre, ou que ele ministre o louvor, ou que ele conduza a oração, mas deixar eles participarem, isso é muito legal também. Esporadicamente, né? Eu não sei como que você vai fazer a rotina dos teus cultos, mas vamos lá, isso também é uma dica. O culto familiar, ele pode ser uma vez por semana, né? Se você tem filhos de idades diferentes, você pode fazer na segunda-feira com as crianças, na quarta com os adolescentes e sexta todos juntos, por exemplo, né? Ou uma sexta sim, uma sexta não, todos juntos, e toda segunda com as crianças, toda quarta com os adolescentes. Esse é um formato que eu acho bem bacana. Se você não tem filhos de idades diferentes, dá para fazer todo mundo junto, pode ser terça e quinta, por exemplo, ou quarta e sábado, né? Agora, isso eu tô falando do culto, né? Do culto familiar, onde vai ter uma ministração da palavra, todos vão se sentar e vão cultuar a Deus juntos. Uma coisa diferente é você fazer uma oração com o teu filho, isso precisa ser diário, né? Isso é todo dia. Então, todos os dias, a hora que ele dorme é diferente da hora que eu durmo, ou a hora que ele dorme eu ainda não cheguei do trabalho, liga, faz um FaceTime, ou então ora com eles de manhã, né? Mas é importante você ler um versículo, fazer uma oração com eles todos os dias. Agora, culto, discipulado, isso sim, aí a gente faz, pode ser uma vez por semana, por exemplo, né? Você vai deixar que o Espírito Santo fale ao teu coração qual é a necessidade da tua família. Mas eu acredito que mais do que isso acaba ficando maçante, né? Acaba ficando, para a criança, acaba gerando um desgaste, um atrito que a gente quer evitar. A gente quer que o culto seja atraente para eles. Então, eu fico com a dica de uma vez por semana o culto, e todos os dias uma oração. Todos os dias leia um versículo, faça uma oração. Isso pode ser diário, tá bom? É legal também, assim, você baixar as tuas expectativas em relação àquilo que você espera do comportamento das tuas crianças. Porque o que acontece? Muitos pais falam assim pra mim: Renata, o meu filho, eu acho que ele não é convertido, eu acho que ele não tem fé, porque ele não participa do culto familiar, ele fica mal-humorado, ele fica fazendo bagunça na hora do culto familiar. Mas peraí, né? Calma. Será que é assim mesmo? Porque o que acontece? A maioria dos pais tem uma expectativa em relação ao comportamento da sua criança que é irreal, que é inatingível. Eles querem, por exemplo, que uma criança de 5 anos, de 6 anos, fique sentada ouvindo a ministração por 30, 40 minutos. Isso é surreal. É além das forças dela, né? Então, precisa adequar, ajustar a sua expectativa, ajustar aquilo que você espera do teu filho, qual o comportamento que você espera dele, né? É muito bacana antes do culto, né? Não assim, 5 minutos antes do culto, vem aqui que eu quero falar com vocês. Não, num outro momento que anteceda ao culto familiar, você ter essa conversa com os teus filhos. Então, você conversar com eles, né? Você falar como que você espera que seja o comportamento deles na hora do culto. Como que você espera que eles se comportem, né? Você trazer isso para eles de uma forma muito clara, muito objetiva, não sendo em tom de ameaça, mas realmente passando para eles quais são as suas expectativas, né? Mas presta atenção nessa dica, abaixa as suas expectativas, porque o que você precisa pensar? Vou te passar um exercício para você repensar o teu culto familiar. Pensa comigo, como que é a ministração da salinha do Kids lá na tua igreja? Pensou? Como que é a ministração da palavra de Deus na salinha do Teens, né? Do juvenil, dos adolescentes, não sei como te chama na tua igreja, mas como que eles são ministrados? É igual o culto dos adultos lá na nave da igreja? Não é. Tem todo um preparo, tem todo um cenário. O tempo é bem mais curto.
né? A professora, ela ministra de acordo com a faixa etária, então ela leva recursos. E aí você chega em casa e você quer fazer o culto igual o culto dos adultos. E não vai rolar, porque eles não são adultos. É simples assim. Então você precisa adequar a sua palavra, usar recursos audiovisuais. Então, por exemplo, você passar um videozinho ilustrando aquilo que você quer falar, ou você passar uma música, né, que tem a ver com o tema daquele dia, um louvor que tem tudo a ver com a palavra de hoje. Então eu vou colocar aqui pra gente escutar. Você levar alguma coisa, um objeto, uma foto, uma imagem, né? Você usar recursos audiovisuais para atrair a atenção deles. Então pensa nisso. Todas as vezes que você estiver preparando o teu culto familiar aí na tua casa para os teus filhos, sempre pensa como eles são ministrados lá na igreja. Né? A palavra é totalmente diferente, o tempo é extremamente mais curto, o tempo de ministração não é igual. Então aí na tua casa também precisa ser adaptado. Você está ministrando crianças, né? Você está ministrando adolescentes. Então a palavra também precisa ser adaptada, ok? Não pensa, se seu adolescente fica de cara fechada o culto inteiro, não fica chateado, não acha que ele está desviando ou que ele tem alguma coisa contra você. Os adolescentes, eles têm por natureza de se opor a algumas coisas. Para quê? Para mostrar que ele já tem a personalidade dele. Então, quando ele diz assim, eu não concordo com isso, ou eu não gosto disso, ele está dizendo, eu já tenho a minha personalidade, eu já tenho os meus gostos. É uma forma dele dizer isso. Não é uma forma dele dizer que ele não gosta de você ou que ele não gosta do culto, mas é uma forma dele se expressar, tá? Então, tudo bem, fique tranquilo, né? Continue a ministração, procure envolvê-lo no processo, peça para que ele escolha o tema do próximo culto, que essa cara fechada vai se desfazer. E se você tiver com o seu foco em Deus, você orar ao Senhor, você louvar a Deus, se o teu foco não for teu filho, pensa nisso, no culto familiar teu foco não é o teu filho, teu foco é o Senhor. Então a presença de Deus vai vir e vai mudar todas as coisas, vai desfazer até a cara feia do adolescente. Mas você precisa atrair a presença de Deus com a tua adoração, certo? Deixa eu dar uma dica aqui para quem nunca deu aula, para quem nunca ministrou criança. A ministração da palavra, tira aí a oração inicial, a leitura bíblica, o louvor, né? Tirando tudo isso, somente a ministração da palavra. Para criança pequena, precisa ter de 5 a 10 minutos. É isso mesmo, isso é neurológico. Esse é o tempo que ela consegue se concentrar. E para uma criança maior, uns 15 minutos. Esse é o tempo que eles conseguem se concentrar. Passou disso, você perdeu o foco deles. Então é curtinho mesmo, tá? Não adianta você ficar falando muito, porque não vai rolar. Quando você encerrar o seu culto familiar, é bem bacana você deixar uma atividade para ser feita. Então uma colagem, uma dobradura, um desenho para colorir, uma massinha de modelar, né? Acho 7 erros, alguma coisa que tenha a ver com o tema que foi estudado naquele dia. Eu ministrei sobre a parábola do semeador. Então, terminou o culto, nós vamos plantar uma sementinha no quintal, ou um feijãozinho no algodão, né? Sempre, por quê? O conteúdo que a gente ouve entra na gente. Mas para ele fixar, para a gente memorizar, é necessário fazer alguma atividade relacionada a esse conteúdo. Então, a atividade, ela vai gerar a fixação do conteúdo. Então, é importante você fazer ou uma brincadeira ou uma atividade sobre esse conteúdo. Isso é bem bacana para fixar aquilo que você quis passar naquele dia, né? Vai ficar guardadinho na cabecinha delas. E a palavra de Deus é uma semente linda, uma semente perfeita, e ela não volta vazia. Persevere no culto familiar, não deixe de fazer, porque a palavra de Deus com certeza vai crescer e frutificar no coraçãozinho das tuas crianças. Deus abençoe, gente. A gente volta com outros cultos com mais dicas, tá bom? Quiserem perguntar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder todas as perguntas com muito carinho. Beijo, obrigada. Bons cultos aí!